Voltamos falando sobre eleições, afinal no próximo domingo tem o segundo turno da votação para candidatos a presidente. Então vamos lá, vamos conversar sobre o assunto com Carlos Brito, que vai bater esse papo com a gente agora ao vivo, trazendo aí mais informações sobre esse segundo turno, hein, Carlos? Isso mesmo, Thaís e Márcia, uma semana decisiva, importante para todos, né? E é bom que a gente reforce direitos e deveres dos eleitores nesse processo tão importante para todos. Ao meu lado está o advogado, Dr. Roberto de Oliveira, vai tirar algumas dúvidas, né, com relação ao que os próprios eleitores têm nesse processo, infelizmente num momento de disseminação de tantas fake news, doutor, é importante que a gente esclareça aqui alguns pontos. Tem a seguinte dúvida que é com relação à questão de assédio, né? Assédio para conquistar um voto, assédio numa situação de ameaça. A gente vê algumas pessoas que chamam ali, são proprietários de alguma empresa, chamam seus funcionários e, de certa forma, ameaçam e induzem eles. Olha, tem que votar em determinado candidato. Isso é crime, doutor? O que fazer, como denunciar? Bom dia. Bom dia. Sem dúvida, o assédio de qualquer sorte, ele tem a reprovação da lei, né? Nesse momento, o que tem se visto muito, principalmente nas redes sociais, denúncias, é de que empregadores estão assediando os seus colaboradores para votar em A ou em B, não é? O Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, estão com canais de comunicação direto, isso, mas o processo eleitoral todo, para receber denúncias, não é? A ATEP, a Associação dos Advogados Trabalhistas, também abriu um canal de comunicação para receber essas denúncias e ajudar no processamento delas. Doutor, esse tipo de denúncia só pode ser feito mediante, enfim, algo que comprove um vídeo, um áudio, é isso? Tem que ter? Toda a denúncia, não é? Ela tem que ter um mínimo, tem que ter um começo, não é? Muitas denúncias não tem uma foto, não tem um vídeo, é basicamente testemunhal, não é? Então, é esse o caminho, temos que ter um pequeno indício para poder iniciar, após a denúncia, um processo. A gente tem visto aí também nos últimos dias que o TSE tem intensificado, né, ações de combate à fake news e, por outro lado, pessoas disseminando como essa ação, esse combate sendo censura. A gente está falando de censura, a gente está falando de combate à fake news, afinal de contas, do que nós estamos falando? Eu acredito que nós estamos falando de combate à fake news, porque fake news é desinformação, fake news é uma não-verdade, é mentira. Então, se combater a mentira, a desinformação, não é ferir o direito constitucional à liberdade de imprensa, não é? Eu acho que quem está maltratando a liberdade é quem desinforma, não é? Então, o que se tem visto principalmente nessa última quadra do processo eleitoral, que no nosso caso do Pará temos só eleições presidenciais, o que tem se visto é a fake news, não é, graçando nas redes sociais. Doutor, fake news, juridicamente, é um crime, é uma infração? A partir de que momento ela entra ali na esfera judicial? É um crime, a fake news é um crime, apenada com prisão e multa, tá? E crime violento, não é? Porque te desinforma e te leva a pensar de forma errada, como aquele que está propagando a fake news gostaria que você pensasse. Dentro desse contexto, a questão de crimes eleitorais, a gente viu algumas denúncias, aquelas mais conhecidas no primeiro turno. No segundo turno, também os canais do próprio TRE, do próprio Tribunal Regional Eleitoral do Estado, estão abertos. Então é de preferência também que as pessoas tenham como comprovar, denunciar o quanto antes. É importante essa... Sim. A Justiça Eleitoral brasileira, já há algum tempo, ela se estruturou para receber e processar denúncias vindo dos cidadãos. Não é denúncia que não é nem de partido, nem de candidatos, são aquelas denúncias mais estruturadas, que já vêm com advogados. A Justiça Eleitoral funcionou muito nesse primeiro turno com relação à propaganda irregular. O cidadão tirava uma foto, encaminhava através do canal de comunicação com o site do TRE e a denúncia era processada. Tem gente que não conseguiu votar no primeiro turno, né, por algum motivo, trabalho, viagem, saúde. Essa pessoa que não votou no primeiro turno, pode votar agora no segundo turno?
pode votar no segundo turno, deve votar e depois, não é, ela tem 30 dias para regularizar a sua situação relativa ao primeiro turno, não é, mas ela pode normalmente votar como no segundo turno, como se no primeiro tivesse feito. Dentro ainda daquele assunto relacionado a fake news, muita gente tem divulgado aí informações com relação à questão de votos nulos e brancos, né? Dizendo, se você votar nulo vai para determinado candidato, se votar branco vai para outro. Como é que funciona essa questão? O voto nulo e o voto branco, eles verdadeiramente são votos de protesto. Aquele que vota nulo e que vota branco é aquele eleitor que gostaria de ter ficado em casa e não ter ido votar. Não é? Então, o voto de protesto, o ausente, não é? São não votos meramente estatísticos. Eles não entram no cômputo dos votos válidos para fins de apuração. Então, o voto nulo e o branco, eles não entram em nenhum cômputo, a não ser um dado estatístico daqueles que decidiram pelo não voto, que decidiram pelo protesto. A questão da biometria continua valendo? Por exemplo, quem teve algum problema com relação à sua biometria no primeiro turno, conseguiu votar, logicamente, porque tem o plano B, né? Uhum. E aí continua valendo para o segundo? Sim, e a questão da biometria, como foi muito pontual, né? O que se viu foi algo 0, alguma coisa bem distante de problemas, né? Então continua, você pode se identificar com documento com foto, com seu título, enfim, isso não representa problema. Documentação, doutor, tem algo específico? Continua tudo da mesma forma que foi no primeiro turno? Tudo da mesma forma como foi no primeiro turno, documento com foto para lhe identificar. A gente até reforça que deve ser uma eleição mais rápida por conta de ser somente ali a opção para presidente, né? Exato, e como nós não temos eleição para governador, que já foi decidida no primeiro turno, agora no segundo turno vai ser, assim, uma eleição rápida e espero que tranquila. Doutor, o assunto é crimes dentro desse cenário político, brigas entre vizinhos, bandeira, um sai tirando a bandeira do outro. Quando passa disso, quando passa da questão do diálogo e parte para agressões mais pontuais, ameaças, a gente está falando, na verdade, como essa pessoa pode denunciar. Isso é um crime político, não é? Está dentro de que... Isso está nas cercanias de crimes que são resolvidos na delegacia, não é? Porque se duas pessoas que estão em frente ao Teatro da Paz, ou num bar, ou na porta das suas casas, chegam a exacerbar a discussão política, o que deveria ser muito saudável passa a ser muito ruim e passa a ser também um caso de polícia. A gente volta para o assunto das fake news porque, infelizmente, né, o que a gente tem visto com mais, uma ocorrência muito maior nesse período. Uma pessoa pega, dá uma informação dentro das redes sociais, passa uma mensagem com relação a algum acesso ao local de votação, dizendo que não vai ter, que não vai funcionar, enfim, mente de forma gratuita. Essa pessoa pode ser denunciada para a Polícia Civil, para o TRE, como fazer? A fake news eleitoral, a denúncia é justiça eleitoral, não é? Mas eu acho que a raiz de você descobrir se aquela notícia é verídica, é verdadeira, é confiável, é você ir na fonte, não é? Dá trabalho ir na fonte de uma notícia? Dá trabalho, mas nós podemos verdadeiramente, quando recebemos nas nossas redes sociais a notícia, qualquer que seja ela, nós podemos fazer o caminho inverso, que nós vamos dar na fonte. E pela fonte nós vamos saber a origem e vamos saber se é confiável a notícia. Doutor, o eleitor pode entrar no dia da votação, ali na sessão eleitoral, com camisa, determinado número, com bandeira, com chapéu? O que pode e o que não pode? A manifestação silenciosa, ela sempre foi permitida no nosso país, não é? Pela justiça eleitoral. Então, o eleitor que vai votar, ele pode ir desde com a camisa do Clube do Remo até com a camisa do seu candidato que ele apoia, que lhe agrada. Tá certo, doutor. Muito obrigado aí, né? A gente colocou várias situações nessa mesa, né, nessa entrevista, porque são situações que realmente têm confrontado esse cenário que a gente está vivendo, e lógico que a gente fica na torcida de um clima tranquilo, ameno, respeitoso, né? Afinal de contas, a gente está falando de um exercício da cidadania, direito de votar, de democracia, né? Sim.
como deveria ser, não é? Espero que domingo tenhamos uma cena tranquila, uma cena onde a democracia prevaleça. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Bom dia, boa semana. Eu que agradeço. Márcia e Thaís. Tá certo, Carlos. Muito obrigada, viu? Agradeço ao nosso entrevistado esclarecendo aí nessa semana muito importante sobre as eleições. Obrigado, Carlos.